Continuando o detalhamento, né, das principais técnicas de levantamento de requisitos, vamos falar um pouquinho agora do questionário. Tá? É uma técnica que, tal e qual a entrevista, ele também contém perguntas que precisam ser respondidas pelos usuários. Né? Ele é mais bem aplicado, né, quando você deseja atingir uma grande quantidade de pessoas, né, mas isso não impede que as técnicas possam ser utilizadas em conjunto para situações específicas. Tá? Como exemplo, a técnica da entrevista pode auxiliar o esclarecimento de respostas obtidas através de perguntas presentes no questionário. Tá? Outro exemplo é desenvolver um questionário tendo como referência assuntos discutidos em uma entrevista para que você consiga obter um detalhamento ou uma especificação, né, de algum aspecto que você levantou durante aquela entrevista. Basicamente temos dois tipos de questionário, né? O subjetivo com perguntas abertas, que possibilitam o usuário descrever a sua opinião, e o objetivo, que tem respostas claras e diretas, né? Ou seja, você tem as perguntas chamadas fechadas, onde para cada pergunta você tem um conjunto de opções, né? Para que o usuário marque, né, qual a opção que ele acredita que responde melhor aquela pergunta. Né? Normalmente, essa situação ela é mais aplicada, como eu falei, né, quando o analista tem conhecimento de negócio, né, específico para que o capacite a elencar, né, as possíveis respostas. Uma comparação, né, breve entre esses questionários subjetivos e objetivos, né? O tempo gasto para responder questões subjetivas ele é alto, a facilidade de preparação, tá, ela é alta também, e a facilidade de análise é baixa, ou seja, você perde muito tempo com a análise, né, identificando também pontos que vão suscitar novas perguntas. Né. Com relação a questões objetivas, o tempo gasto para responder é baixo, a facilidade de preparação também é baixa, né? E com relação à facilidade de análise, né, é alto, ou seja, é muito fácil você analisar, coletar todos os dados e fazer uma análise, né, em cima disso. Mas você prepara, né, rapidamente, e o tempo gasto para respostas também normalmente é um tempo rápido. Bom, independente do tipo de questionário, né, as perguntas elas devem ser simples e objetivas. Tá? Pode parecer estranho falar isso quando você tem um questionário que a gente chama de subjetivo, né? Mas, na verdade, a questão é que a pergunta ela é aberta, mas o fato da pergunta ser aberta não quer dizer que ela não tenha que ter uma certa objetividade. Tá? Você deve escolher previamente qual vai ser o público, né, para quem o questionário vai ser submetido. O questionário pode ser aplicado num local pré-estabelecido, quando todos forem responder ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Ou então, no caso de usuários localizados geograficamente em instalações distantes, ele pode ser respondido de acordo com a disponibilidade da pessoa, tá? Ou mesmo de forma eletrônica. As vantagens é a flexibilidade de horário para o usuário responder, né? Pode ser aplicado a um grande número de pessoas, a um baixo custo, se comparado a outras técnicas, e você precisa manter um controle de quem já respondeu, quem não respondeu ainda, tá? Porque isso é fundamental. Você precisa coletar todos os questionários que foram aplicados. O grau de eficácia pode ser aumentado quando, né, você aplica essa técnica junto com outras, como a entrevista. Documentos de requisitos, né, é o resultado do processo de levantamento de requisitos. Tá? Uma vez que você tenha os requisitos, né, elaborados, funcionais, não funcionais, você precisa disponibilizar, elencar esses requisitos num documento formal, tá?
que vai passar por um processo de aprovação dos usuários que ajudaram no processo de levantamento de requisitos. Esse documento ele contém a especificação, como eu falei, né, de todos os requisitos funcionais e os não funcionais, que são os de qualidade, tá? Incluindo as capacidades do produto, recursos disponíveis, benefícios e critérios de aceitação. Tá? Importante que o documento de requisitos, né, ele precisa ser composto por sentenças em linguagem natural, seguindo alguns padrões, né? Então, o sistema deve, né, ou seja, começar, né, quando você começa a elencar os requisitos, né, você deve iniciar as frases com o sistema deve realizar tal atividade, por exemplo. Tá? As frases devem ser curtas, tá? Exemplo, o sistema deve rodar em microcomputadores da IBM PC que possui um microprocessador Pentium i5 ou superior, por exemplo. Tá? É um requisito não funcional, no caso. Os requisitos devem estar organizados logicamente e esta organização pode ser feita de diversas formas, né? Você pode quebrar em requisitos funcionais e de qualidade, que são os não funcionais, né? Você pode agrupá-los por sequência de execução, entrada, processamento e saída. Tá? Você pode ter a relação de todos os requisitos de entrada, todos os requisitos de saída e assim por diante. Cada requisito ele precisa ter um identificador único, né? Por exemplo, um identificador numérico para posterior referência, né? Normalmente a gente coloca RF para requisitos funcionais, né? E RNF para requisitos não funcionais, como um prefixo seguido de uma sequência numérica que identifica unicamente cada um dos requisitos daquele tipo. Né? Os requisitos do software têm que estar divididos nessas duas categorias, né? Funcionais e não funcionais, e não devem conter detalhes de implementação, tá? Porque isso não é conveniente nessa fase de desenvolvimento. Normalmente acontece do documento de regras de negócio já começar a ser elaborado em paralelo ao levantamento de requisitos, porque muitas vezes surgem essas regras de negócio durante as discussões dos requisitos. A explicação dos termos do domínio da aplicação não deve estar presente nos requisitos, né? Devendo aparecer no vocabulário o domínio da aplicação, e deve se manter consistente, né, o uso dos termos do domínio de aplicação. Com isso a gente encerra aqui essa parte de requisitos, né, de software. Agradeço aí a todos que assistiram a essa aula. E em sala de aula, como nós voltamos a nos encontrar, estou à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter sobre a matéria ou sobre o próprio material que eu estou disponibilizando para vocês. Muito obrigado.